Salve, salve galera, farmacêutico Wilson aqui do Farmácia Digital e hoje eu venho apresentar para vocês 10 mitos e verdades sobre o colesterol. Mas antes, não deixe de dar o seu like, assenta o dedo aqui na inscrição e ativa o sininho, pois assim você fica por dentro de tudo que rola aqui no canal. Então, sem enrolação, vamos ao que interessa. 4 em cada 10 brasileiros têm as taxas de colesterol acima do indicado, segundo os dados do Ministério da Saúde. Será que falta acesso à informação? Há negligência nos cuidados necessários após o diagnóstico? Seja qual for a razão, é fundamental a compreensão de que o colesterol elevado no sangue é um dos fatores de riscos que mais interferem na incidência de doenças e eventos que atinjam o sistema cardiovascular, como o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral. O que você sabe sobre o colesterol? Mesmo sendo um assunto muito falado, o tema ainda é muito rodeado de dúvidas e informações equivocadas. Por isso, vamos começar esclarecendo. Trata-se de um tipo de gordura presente no organismo. Não encontra apenas no sangue, mas em qualquer tecido do corpo. É produzida naturalmente por nós e adquirida também pelos alimentos. O colesterol é um composto lipossolúvel, ou seja, não se dissolve em água. Vamos aos 10 mitos aqui, gente. Seguinte, primeiro, o colesterol é um vilão para a saúde? Mito. O colesterol é fundamental para as funções e o bom funcionamento do organismo. O perigo está no excesso da substância, em especial em um dos seus tipos. O corpo precisa de colesterol para realizar trabalhos importantes, como a construção e manutenção das membranas que envolvam nossas células. Também é essencial na produção de hormônios. É utilizado como precursor, substância base para a síntese de outra. O colesterol está ainda envolvido no metabolismo de várias vitaminas lipossolúveis. Isso mesmo, como as vitaminas A, D, E e K. Além de participar da fabricação de ácidos biliares que atuam na digestão. Número 2. Os alimentos são a principal fonte de colesterol? Mito. Apesar dos hábitos alimentares terem influência direta nos níveis de colesterol, apenas 30% é proveniente dos alimentos. Os outros 70% são produzidos pelo próprio corpo, mas ainda especificamente pelo fígado. Aqui vale destacar que a capacidade do organismo em absorver colesterol é limitada a 300 mg por dia em adultos, depois de passar pela circulação sanguínea e cumprir suas funções, quando em condições normais tenha seu excesso eliminado. Sendo assim, os níveis de colesterol no sangue dependem principalmente da capacidade do fígado em removê-lo, o que varia de pessoa para pessoa. 3. Gente, não há só um tipo de colesterol no nosso organismo? Verdade. Primeiro, vale uma breve explicação sobre como ele circula no corpo. Para que o colesterol seja transportado pelo sangue até os tecidos, é fundamental que esteja dissolvido. Como é insolúvel em água, segue na forma de lipoproteína, isto é, associa-se a um fosfolipídio e a uma proteína. Por esse motivo, durante a produção do colesterol no fígado, ele adere a várias combinações de fosfolipídios e proteínas, o que faz surgir diferentes tipos de colesterol. 2 tipos de lipoproteínas transportam o colesterol para todo o nosso corpo. O LDL, ou lipoproteína de baixa densidade, chamado de colesterol ruim, ou seja, proteína que se une ao colesterol para levá-lo às células. Compõe a maior parte do colesterol do corpo. Quanto maior a taxa de LDL, maior o risco de aparecimento e agravamento de doenças cardiovasculares. 2. O HDL, ou a lipoproteína de alta densidade, o colesterol bom, é daquele a responsabilidade de remover o excesso de colesterol dos tecidos e artérias e que leva a substância de volta ao fígado para depois ser eliminado, impedindo assim o seu acúmulo. Em outras palavras, o HDL ajuda a limpar o excedente de gordura dos vasos sanguíneos. Quando essa proteína está em níveis baixos, as chances de problemas cardiovasculares são muito maiores.
Galera, é o seguinte, estão gostando do conteúdo? Então já deixa nos comentários aqui abaixo um tema sobre um próximo vídeo para vocês. Estarei curioso para saber quais serão os temas descritos pela minha audiência, beleza? Vamos ao número 4. Colesterol tem relação direta com a saúde cardiovascular? Verdade. Quando o colesterol ruim gera acumulação de placa de gordura nas artérias, que é considerado um fator de risco importante para ataques cardíacos, doenças que atingem o coração e acidentes vasculares cerebrais. Portanto, é o excesso de LDL que está associado aos problemas no sistema cardiovascular. Caso seus níveis estejam altos, a gordura pode se acumular e ficar depositada na parede das artérias, aterosclerose, o que gradualmente evolui e forma uma placa que chamamos de ateroma. Esses ateromas obstruem os vasos, dificultando ou até bloqueando a passagem do sangue. Com o tempo, isso pode resultar em falta de ar e dor no peito, angina, na doença arterial coronária, DAC, e em um infarto ou AVC. Leva anos para uma placa de ateroma se desenvolver. No entanto, quanto mais avançada a idade, maior é o risco. 5. Pessoas magras também podem ter taxas de colesterol elevadas? Verdade. Pessoas com qualquer tipo corporal podem ter o colesterol alto. Estar acima do peso ou ser obeso aumentam as chances, mas ser magro não exclui o risco de apresentar descontrole nos níveis de gordura do sangue. Primeiro, porque alguns indivíduos exageram em alimentos gordurosos, industrializados ou até ultraprocessados, apesar de estarem no peso considerado ideal. Depois, por um componente genético que interfere na capacidade de remoção de colesterol pelo fígado. Histórico familiar de algumas doenças, como diabetes, hipotireoidismo e síndrome de Cush, também aumentam a probabilidade de níveis elevados de colesterol no organismo, independente de ter o corpo magro ou gordo. 6. Problemas com nível de colesterol podem ser hereditários? Sim, pessoal, verdade. Colesterol alto também tem um fator genético como causa. Um problema de primeiro grau com a condição torna maiores as chances de ter o colesterol elevado, independente de outros fatores. E isso tem um nome: hipercolesterolemia familiar, HF. Problema que impede a remoção dos excessos de colesterol do corpo. Como consequência, o risco de desenvolver complicações cardiovasculares não só aumenta, como elas aparecem ainda mais cedo. Seus portadores têm níveis até 4 vezes maiores de LDL do que o apresentado por pessoas sem a disfunção genética. Grande parte dos portadores de HF não sabem que têm a condição, o que acaba retardando o início dos cuidados e tratamento. A disfunção que origina HF é de transmissão autossômica dominante, o que significa que a metade dos descendentes em primeiro grau de um indivíduo afetado vão ser portadores do problema e irão apresentar níveis elevados de LDL desde o nascimento. 7. Apenas adultos têm colesterol? Mito. Crianças também têm níveis elevados de colesterol, assim como os adultos. Como vimos, o problema pode ser genético. Assim, aqueles que herdam níveis altos de colesterol de um ou ambos os pais correm mais risco de ataque cardíaco prematuro ou derrame. Portanto, é importante que todos por volta dos 10 anos façam a dosagem do colesterol e suas frações, mesmo sem nenhum indício ou histórico familiar, repetindo os testes entre 17 e 21 anos. Nos indivíduos que têm pais ou parentes próximos com colesterol elevado e tiveram doenças cardiovasculares jovens, a recomendação é que a dosagem seja feita a partir do 2º ano de vida. Vale destacar ainda que as crianças hoje entendem ao ganho de peso e a obesidade, questão no qual o colesterol está presente. Dados do Ministério da Saúde apontam que 20% dos adolescentes entre 12 e 17 anos têm índice alto de colesterol ruim. Pessoal, é o seguinte, antes de continuar, vou deixar aqui algumas sugestões de uns temas polêmicos. Ou seja, um deles é o seguinte: ser gordo faz mal à saúde? 6 mitos e verdades sobre as gorduras saturadas e insaturadas. Gente, confere o vídeo, está imperdível, beleza? Vamos ao 8º. O ovo
é maior inimigo do colesterol? Mito. Tido como o grande vilão do colesterol no passado, o ovo não deve ser deixado de fora do cardápio, uma vez que é uma das fontes de proteínas mais completas e contém diversas vitaminas e nutrientes. As recomendações atuais, porém, indicam a ingestão de um ovo ao dia, se outros alimentos ricos em colesterol forem limitados na dieta. Quando o assunto é alimentação, em resumo, a ideia é ter atenção ao consumo de gorduras saturadas e trans presentes em alimentos de origem animal, como carnes vermelhas e derivados do leite, além de frituras, produtos industrializados e ultraprocessados. Ao invés disso, procure incluir nas refeições, por exemplo, muita fibra, castanha, nozes, amêndoas, azeite de oliva, abacate, carnes brancas, queijos magros, frutas e muitos vegetais. 9. Quando o meu colesterol está alto, os sintomas são evidentes? Mito, gente. O colesterol alto, no geral, não apresenta sinais ou sintomas, o que pode revelar um inimigo silencioso. O fato é que essa situação piora lentamente. Quando o corpo dá algum sinal, provavelmente já é reflexo de um evento grave. Está prestes ou efetivamente no meio de um infarto do miocárdio ou praticamente um AVC, acidente vascular cerebral. Um dado interessante para entender a gravidade da questão é que somente 1 em cada 3 pessoas com colesterol de LDL alto tem a condição sob controle. É por isso que é tão importante verificar os níveis de colesterol rotineiramente. A partir dos 20 anos, deve ser feito pelo menos a cada 5 anos ou de acordo com a orientação do seu médico. Isso nos dá a chance de intervir mais cedo se os números começam a subir. 10. O colesterol não tem cura? Verdade. Muitos acreditam que ao fazerem mudança nos hábitos e especialmente ao tomarem o medicamento indicado, os níveis de colesterol baixam e o problema desaparece. Muito enganado, pessoal. O colesterol não tem cura e precisa ser olhado com muita atenção e cuidados por toda a nossa vida. O que é preciso ficar claro é que não se busca cura, e sim um controle. O tratamento envolve a prática de exercícios físicos, ajustes e cuidados com a alimentação, controle de peso e de outros fatores de risco para o coração, como diabetes e pressão arterial, além da adoção de um estilo de vida saudável, a exemplo de não fumar e abusar do consumo de álcool. Quando necessário, também pode ser indicado o uso de medicamentos. Porém, não adianta tratar por um período e depois abandonar. Se parar, o colesterol sobe de novo. E quanto mais alto o colesterol, mais dispensável é o tratamento. Vamos aqui entender como funciona a taxa de colesterol. Por meio de um exame de sangue é possível verificar os níveis totais de colesterol, bem como o HDL e o LDL. De acordo com a OMS, a recomendação é manter os níveis de colesterol total, HDL e LDL da seguinte forma. Vamos a eles. Colesterol total, medida sem distinção entre HDL e LDL em adultos abaixo de 200 mg de colesterol por decilitro de sangue e em crianças abaixo de 170 mg decilitros. HDL acima de 35 mg por decilitro e LDL abaixo de 130 mg por decilitro. Então, galera, é o seguinte, por hoje é só. Vou deixar aqui em cima um próximo vídeo que tá dando o que falar aqui nas redes sociais. É o seguinte, o vídeo é sobre a menstruação e por que a menstruação atrasa, principalmente para as mulheres. Mas antes, não esquece de dar o seu like, assenta o dedo na inscrição e ativa o sininho, pois assim você me fortalece em muito o canal a fazer mais vídeos com esse conteúdo para vocês. Tá ok, gente? Fique com Deus, até a próxima. Farmacêutico Wilson aqui sempre com vocês.